Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Ponto de Equilíbrio. No programa de hoje a gente conversa com a Poliane Costa. Ela é co-founder dos Embaixadores da Educação. Já ouviu falar? Você já pensou como um grupo de ex-alunos do ensino médio brasileiro pode estar fazendo a revolução nas escolas públicas brasileiras? Bom, a gente conversa também com a Laila Weitraub. Ela é a presidente do Clube da Fala. Nesse momento agora, como é importante a comunicação entre as pessoas, como é importante a oratória, como é importante cuidar da nossa voz, cuidar da maneira como a gente se comunica. E a gente conversa também com o Jefferson Nezello. Ele é fundador da Zaxo Partners, uma empresa de estruturação de operações de M&A. Já ouviu falar? Operações de fusão e aquisição entre empresas. E ele também trabalha com startups. Então não perde o programa de hoje. Vem com a gente para o Ponto de Equilíbrio. A gente começa agora com Poliane Costa. Ela é co-founder dos Embaixadores na Educação. Poliane, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Para a gente é uma alegria muito grande poder contar com a sua participação. Bom, fala um pouco a respeito do que é. Conta para o meu público de casa, falando um pouco a respeito de vocês, a respeito do Embaixadores na Educação e também do movimento Crie o Impossível. Compartilha com a gente aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Oi, Márcio, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigada pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Como você já contou um pouquinho, né? Recentemente, nós do Embaixadores da Educação realizamos um evento. Foi lindo, 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 que é o Crie o Impossível. Daqui a pouquinho eu vou contar um pouquinho sobre ele, né? O que é o Crie o Impossível, qual que é o objetivo desse evento, que ele é um dos nossos programas. Mas antes de falar sobre o CRI, eu queria um espaço para contar sobre a história mesmo do Embaixadores da Educação, né? Como que surgiu, quem é essa organização, o que essa organização faz, queria trazer um pouquinho, compartilhar com vocês. O Embaixadores da Educação é uma organização social, foi fundada em 2013 por ex-alunos de escolas públicas, né? Nós conquistamos em 2011 uma oportunidade de acesso à educação empreendedora e desde então nós decidimos que nós iríamos retribuir para a sociedade aquela oportunidade que nós havíamos conquistado por meio dos nossos programas. Em 2013, sem nenhum tipo de recurso, R$0, né, contando apenas com esse recurso mais valioso que somos nós mesmos, né, cada um de nós, seres humanos, nós decidimos que iríamos retornar para a sociedade essa oportunidade e a gente iria oportunizar outros jovens de escolas públicas que não tiveram a mesma oportunidade como nós. Em 2013, quando, né, a gente já havia se formado desse curso, que era um curso técnico em administração pela escola do Sebrae, então era embasado na educação empreendedora, foi 1 ano de duração nesse curso e quando nós nos formamos, a gente saiu com esse mesmo sentimento de inquietude, com vontade de fazer acontecer, de transformar, de colocar a mão na massa mesmo. E todos nós que fundamos Embaixadores, a gente se viu com a mesma dor, né? A mesma trajetória até chegar ali. Lógico, cada um com as suas peculiaridades, cada um com uma jornada, mas a semelhança e a dor era muito em comum com a escola pública, com aquele modelo e o que a gente escutava, né? Vinha escutando desde sempre, todas as formas que desmotivavam a gente de estar ali. E todas as formas de desacreditar em nós, né, como alunos. E a gente decidiu que nós queríamos mudar esse jogo, que daquele momento em diante nós faríamos parte da solução e não mais do problema. A gente já não queria mais reclamar, a gente reclamando tinha muito, nós queríamos promover solução mesmo, ser parte dessa solução, dessa mudança, tentar pensar uma forma de melhorar essa situação. Então a gente decidiu que nós iríamos retribuir para a sociedade aquela oportunidade que em 2011 nós havíamos conquistado. E em 2013, né, quando nós fundamos o Embaixadores, a gente tinha 0 recurso,
nem habitávamos, né? A gente ficávamos em praças públicas, locais públicos para poder pensar, discutir a metodologia, como que nós iríamos promover a transformação em jovens de escolas públicas. Qual que era o modelo que nós acreditávamos que era ideal? O que a gente queria ter na escola que não tinha? O que a gente queria ter recebido? Qual tipo de incentivo, de motivação? Então a gente fez um caldeirão de tudo de legal que a gente acreditava e nascia ali o primeiro programa, que é o Embaixadores da Escola. Era um programa presencial, onde nós íamos na escola para poder ouvir mesmo o aluno, para poder detectar qual que era o problema, né? O aluno levantasse o problema e que durante uma jornada totalmente gamificada, que ele pudesse ir promovendo soluções, né? E pensando em como que ele resolveria aquele problema. E ao longo do processo, ele ia desenvolvendo habilidades, competências e atitudes empreendedoras. E no final dessa jornada, que ele pudesse se sentir um indivíduo de alta potência mesmo, protagonista, disposto a escrever essa história de uma forma diferente. Nós fizemos esse programa Embaixadores da Escola durante muitos anos. Em 2018, nascia o CRI Impossível, né, que era muito nosso sonho de poder impactar um número maior de alunos de escolas públicas. Então, na primeira edição do CRI Impossível, nós conseguimos impactar 5.000 jovens, levando ele para dentro do estágio do Mineirão, em Belo Horizonte, para viverem uma experiência incrível. O que é o CRI Impossível? É um evento de alto impacto inspiracional, onde a gente leva, né, cases mesmo de sucesso, pessoas que escreveram sua história, que decidiram ser protagonistas, que criaram os seus impossíveis para irem incentivar, inspirar aqueles alunos. E fomos esse ano para a terceira edição do CRI Impossível, né? Todos nós estamos vivendo na mesma situação de pandemia. O Embaixadores não foi diferente, tivemos que nos reinventar. Esse ano estava tudo planejado para a gente realizar de formato novamente presencial, né? Replicar esse mesmo formato que aplicamos em Belo Horizonte, lá no estado do Mineirão, no Beira Rio, no Rio Grande do Sul. Nos deparamos, né? Fomos pegos de surpresa com a pandemia, nos reinventamos e foi totalmente desafiador a gente pensar nesse modelo de forma online. E estouramos todas as nossas expectativas, alcançamos aí, hoje já batemos mais de 170.000 visualizações dos nossos conteúdos dentro da plataforma do YouTube, no nosso canal e do TikTok também. E pra gente era um momento muito propício de levar esse evento. O evento é para inspirar. E esse ano, né, como todos nós já conseguimos enxergar, existem milhões e milhões de alunos desmotivados, sem perspectiva nenhuma de retorno à escola, de retorno às aulas, né? E alunos que demonstram realmente, já trazem esse sumo que vamos viver o maior índice de evasão de toda a história. Então, não tinha como nós não levantarmos esse evento e levar motivação, inspiração e oportunidade para esses alunos de escolas públicas. Então, saiu aí mais uma vez o papel, o CRI Impossível, que já se tornou, né, a maior sala de aula de empreendedorismo para alunos de escola pública do nosso país. E além do CRI Impossível, né, da Escola de Embaixadores que eu já contei para vocês, o CRI Impossível, temos também a Empower, que é a plataforma, nós lançamos no dia do CRI Impossível, uma plataforma digital para que alunos de escolas públicas possam se ingressar numa jornada também totalmente gamificada, possam aprender a criar projetos, soluções para os desafios sociais e que possa conquistar grandes oportunidades também que transformam a jornada de qualquer pessoa. Enfim, são esses 3 programas principais que nós, Embaixadores, realizamos com o intuito de promover mesmo, impulsionar jovens de escolas públicas e formando realizadores. Os realizadores que a gente acredita e que a gente
tem sede de formar, são jovens de escolas públicas com alta capacidade de realização, com sede de transformação social, com esse espírito empreendedor, com essa vontade, essa energia, aquele jovem que olha para o problema como uma oportunidade de solução e que se propõe a estar em polo ativo das realizações, em polo ativo das soluções. E enfim, fico muito feliz por esse convite. O Embaixadores está crescendo, né, de uma forma muito rápida. A gente está conseguindo impactar milhares e milhares de alunos com os nossos programas e isso nos motiva cada dia mais a continuar a nossa missão. E enfim, fico muito feliz de participar aqui, contar um pouco da nossa história, um pouco de onde a gente vem, né, e para onde nós estamos caminhando, o impacto, barulho que a gente está causando e a transformação que nós nos propomos a realizar. Somos ex-alunos de escolas públicas, né, vivemos aquelas dores e decidimos atuar em prol de uma solução. Obrigada. A gente conversa agora com a Laila Weintraub. Laila, muito obrigado pela sua participação comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Bom, você é presidente e fundadora do Clube da Fala. O nome já diz tudo, mas basicamente as pessoas elas têm uma ideia, talvez não tão correta, do poder da comunicação e da oratória no nosso dia a dia. E aí eu vou deixar para você contar para o meu público de casa o que é o Clube da Fala, os treinamentos, os trabalhos que você tem feito. Como é que foi esse momento agora da pandemia? Compartilha com a gente no programa Ponto de Equilíbrio. Olá a todas e a todos. Muito obrigada, Márcio, pela oportunidade de participar aqui do Ponto de Equilíbrio. E eu gostaria de começar com alguns questionamentos. Você se sente desconfortável ao se expor em público ou em vídeos? Depois de uma apresentação, tem a sensação que poderia ter falado bem melhor? Não gosta do som da sua voz, da forma que você fala? Acha que poderia capacitar mais ainda a sua comunicação? Meu nome é Laila Weintraub, eu sou fonoaudióloga, professora de oratória, fundadora do Clube da Fala, que há 14 anos transforma a comunicação de milhares de pessoas para otimizar relações e resultados. Esse é o objetivo do Clube da Fala. Nós somos uma escola especializada em comunicação de alta performance. Atendemos desde pessoas que têm algum grau de ansiedade ao se expor, até pessoas que precisam usar a sua comunicação de forma eficaz em grandes eventos, em discursos, na televisão. Então a gente atende de tudo, desde estudantes até artistas. Uma metodologia única e inovadora, capaz de ir muito além da simples comunicação. Utilizamos técnicas de neurociência, de programação neurolinguística, teatro, fonoaudiologia, oratória e psicologia. Todos os nossos professores são muito bem capacitados, alguns fonoaudiólogos, professores de oratória com especializações, mestrado, fazendo doutorado. Temos também comunicadores, podcaster. Então eles são capacitados para realmente transformar a comunicação dos alunos. E a gente aborda vários tipos de conteúdos nos treinamentos do Clube da Fala, como, por exemplo, regulação das emoções, psicologia positiva, técnicas teatrais. Abordamos também como aperfeiçoar a voz, a fala, a linguagem oral, a linguagem não verbal, técnicas de exposição em vídeos, em videoconferências, em lives, em webinars, principalmente neste novo cenário. Abordamos também conteúdos ligados a vendas, negociações, comunicação não violenta, argumentação sob pressão, diversos temas realmente para capacitar a comunicação não somente em público dos nossos alunos, como também a comunicação interpessoal, comunicação em conflitos, qualquer tipo de comunicação. E a gente tem tido resultados excelentes, fazemos esse trabalho com muito amor, muito carinho. O Clube da Fala, como eu disse, ele já existe há 14 anos, foi fundado em 2007, eu fundei o Clube da Fala com o intuito de fazer o que eu amo somente e aplicar as técnicas que eu aprendi em diversos cursos. E o Clube da Fala foi se expandindo. Hoje nós temos um espaço grande aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, com 4 salas de oratória.
Nossos cursos atualmente, durante a pandemia, todos estão online, ao vivo, tanto treinamentos individuais, personalizados, quanto treinamentos em grupo, e também temos treinamentos em company. E estamos voltando agora em outubro para os treinamentos presenciais. Os treinamentos online são muito eficazes, a gente consegue transformar a comunicação de pessoas do mundo inteiro. Temos alunos que moram na Europa, brasileiros que moram na Europa, que moram nos Estados Unidos, na América Latina, que fazem o curso, ficam muito satisfeitos e tem funcionado bem, porque a gente faz um trabalho bem personalizado, uma metodologia única e inovadora. Eu sou suspeita para falar do Clube da Fala. Eu sou um case de sucesso. Eu tinha muita dificuldade de me expor em público, e com muito curso, autoconhecimento, com técnicas, desenvolvi essa habilidade. Faço isso há 20 anos, até hoje estou aprendendo. Não, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Se Barack Obama tinha treinamento de oratória semanalmente enquanto ele esteve na presidência dos Estados Unidos, nós, simples mortais, precisamos de treinamento, de capacitação, e é isso que o Clube da Fala faz. A gente conversa agora com Jefferson Necelo. Ele é cofundador, sócio, diretor das Axon M&A Partners e também de outras startups. E a gente teve a oportunidade de conversar um bocado essa semana. Jefferson, muito obrigado pela sua participação comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Bom, fala um pouco a respeito das Axon, fala um pouco a respeito da startup que vocês estão tocando, fala um pouco a respeito dos trabalhos que vocês têm feito. Compartilha um pouco com a gente aqui no programa Ponto de Equilíbrio essa história. Olá, em primeiro lugar eu queria agradecer ao Márcio pela oportunidade de conversar com vocês e todo o público do Ponto de Equilíbrio, da TV União, a TV mais conectada do Nordeste. Primeiro eu queria dizer que é um prazer conversar com vocês, e a pedido do Márcio, como ele fez aqui na pergunta, vou comentar um pouquinho da minha trajetória, do que a gente vem fazendo e dos negócios que eu ando envolvido. Bom, primeiramente a minha vida sempre foi trabalhando em empresas, foi atuando de maneira executiva em empresas de várias áreas, os segmentos de tecnologia, de petróleo, da área automotiva. E eu não tinha, na verdade, nunca tinha planejado empreender. Empreender foi uma oportunidade que surgiu ao longo do caminho. Embora eu tenha na veia e no sangue, vamos chamar assim, uma base empreendedora bastante forte. A família do meu pai e também da minha mãe, todos de alguma maneira, uma boa parte deles se envolveram em negócios, e mais fortemente a família do meu pai abriu negócios em tudo que é atividade, muito focados em alimentos também, e já passaram por todos os momentos possíveis de uma empresa, de um ciclo de vida empresarial, né? Abrindo, crescendo, quebrando e começando de novo. Então comecei a trabalhar muito cedo, com 12 para 13 anos de idade, tive a oportunidade de começar a ajudar no negócio familiar. Isso é algo que eu penso hoje, né? Meu filho mais velho já fez 11 anos esse ano e ainda não teve nenhuma oportunidade de trabalhar. Não quero ser acusado de exploração infantil, mas acho que é uma oportunidade muito boa toda criança começar a ter responsabilidades de trabalho desde muito cedo. E isso para mim foi muito positivo. Bom, rapidamente a oportunidade de empreender surgiu a partir do momento em que a gente começou, eu e meus sócios, a atuar num modelo um pouco menos executivo e um pouco mais empreendedor, há pouco mais de 10 anos atrás, cerca de 11 anos, em que a gente foi associado a uma boutique de assessoria em fusões e aquisições, e aprendemos na prática, embora lá a gente fosse cotista, a gente não era sócio com grande participação no capital, mas a gente teve a oportunidade de se expor, ou de nos expor, ao pequeno médio empresário, ao grande também, e assessorar as empresas nos desafios de capital e de gestão. Essa boutique é a Dealmaker, uma empresa que existe até hoje, com cujos sócios a gente ainda tem relação. Mas o que aconteceu naquele momento é que a gente percebeu a oportunidade. Aliás, um passo atrás rapidamente, nas empresas em que a gente atuou, e notadamente na Bematec, aqui em Curitiba, a gente aprendeu a fazer o processo de M&A por dentro. Eu costumo dizer que eu tive a felicidade de participar de 2 ou 3 processos de fusão e aquisição
sendo comprado, né? Esse é um dos pontos que eu comento muito nas nossas conversas sobre fusão, sobre integração com as empresas, é que quem pula no barco primeiro, no novo barco, é aquele que vai se dar bem, vai se dar melhor, talvez, no médio e longo prazo, né? Negar a existência de um novo controlador, de uma nova cultura, tipicamente não é a melhor solução. Por óbvio que quem faz a aquisição, quem assume o novo ativo, deve, por sua natureza, tentar fazer a melhor integração possível. Mas as pessoas também precisam participar ativamente desse processo e, como eu costumo dizer, pular rapidamente dentro do barco. Bom, tendo passado por essas oportunidades, quando a gente atuou nas empresas em fase de aquisição ou de captação de recursos, a gente aprendeu a fazer, como eu disse, o M&A por dentro, vivendo executivamente essas funções ou essas atividades, não apenas pelo lado do capital, não apenas pela função do dinheiro em si. Isso nos forjou, vamos dizer assim, numa base de negócio bastante relevante, porque dentro de algumas empresas e alguns ativos onde a gente atuou, nós tivemos a oportunidade de fazer um mix, uma junção de iniciativas que envolviam desde a gestão e o crescimento orgânico até o crescimento não orgânico através da captação e da realização de aquisições. Bom, durante 10 anos, depois que a gente saiu da Dealmaker, a gente tocou a Enterprise First, que é a nossa empresa anterior, focada na assessoria de gestão e de fusões e aquisições para pequenas e médias empresas. Esse era o objetivo quando a gente fundou a Enterprise, justamente porque a gente enxergava nesse segmento, tipicamente a empresa de 20, 30 milhões de receita, até um pico de 150, 200 milhões. Esse é o que a gente chama de sweet spot, né? Ou seja, o nosso foco principal de atuação hoje nas Axo. Bom, durante a nossa atuação da Enterprise, como eu comentei, surgiram oportunidades de empreender por força dos nossos próprios clientes. Alguns deles desejavam que a gente passasse a fazer parte do business e não simplesmente atuasse consultivamente. E em um outro caso, a empresa de engenharia que a gente possui, que é a Oakley Engenharia, ela estava à venda e o empreendedor, naquele momento, não queria vender para alguém localmente. Acabou que nós mesmos, consorciados com um grupo de investidores, fizemos a aquisição do negócio. Já a J8 Imóveis, que é uma imobiliária de nicho, que a gente atua aqui em Curitiba, na área do médio alto padrão, foi a nossa primeira cliente, efetivamente. O Josélio, nosso sócio, nos convidou para ajudar. A gente ajudou ele desde o começo dos nossos primeiros trabalhos e o namoro acabou virando casamento. Ele convidou a gente para entrar na sociedade. Temos aí um negócio de sucesso, uma boa relação e uma boa sociedade com ele desde 2014. Embora a relação de negócio seja de mais de uma década. A gente teve um negócio na área de Executive Search, que a gente acabou desinvestindo e o sócio que tocava o negócio acabou ficando com ela. Mas foi também uma oportunidade de começar um negócio do zero. A própria área de locação da J8, que foi uma das iniciativas que eu me dediquei nos últimos anos antes de voltar para o dia a dia da Então Enterprise, foi uma startup dentro de um negócio existente, mas de uma empresa que já tinha uma marca muito forte, mas não tinha um negócio de locação, atuava em imóveis de vendas e de lançamentos. Então foi uma experiência também muito bacana. Depois, com o tempo, o próprio negócio da locação acabou atingindo um determinado patamar que me permitiu voltar para o dia a dia da Enterprise, isso em 2019. Foi quando eu comecei a me envolver, de fato, no mundo das startups de maneira mais profunda, né? Eu e o nosso time. Então, de lá para cá, a gente entrou numa incubadora, na 5, é uma incubadora e aceleradora de PropTechs e Construtex, aqui de Curitiba, portanto, voltada exclusivamente para o mercado imobiliário. Já é uma aceleradora / incubadora bem reconhecida, porque atua num nicho que é bastante fértil para o desenvolvimento de novos negócios. E essa aproximação foi que acabou nos permitindo fazer uma espécie de mapeamento do mercado de capital semente, né? A gente sempre atuou no capital de growth, né, de crescimento, em que a gente acabava levando ativos para eventualmente receberem aportes de fundos de private equity ou de family offices ou de estratégicos, sejam nacionais ou internacionais. Aquele movimento de nos associar de nos associarmos a uma incubadora
abriu a nossa cabeça para olhar para o mercado de seed. E aí deu para ver que tem um mundo literalmente à parte, né? Talvez a gente não vá fazer grandes operações com startups, mas, como eu costumo dizer, para onde o dinheiro do capital semente vai, é para onde vão surgir depois as grandes oportunidades, né? Todo unicórnio, todo mundo sabe, imagino que seja um unicórnio, uma empresa com valor implícito ou explícito de mais de $1 bilhão, um dia já foi um pequeno negócio sem muita, talvez, perspectiva ou garantia de que fosse chegar ao tamanho que chegou. Então, a gente usou esse movimento para, como eu disse, fazer uma espécie de acesso, né? Hoje a gente atua com startups, naturalmente startups selecionadas. O que a gente quer olhar a partir das Axos são startups que estejam num porte de captação já um pouco mais elevado, eventualmente já uma série A ou eventualmente até uma série B, mas a gente já passou por várias outras oportunidades de startups cujo modelo era simplesmente uma ideia, né? Já tivemos essas situações. Bom, e a Zaxo, rapidamente, como é que ela surgiu? A Zaxo é um movimento de fusão de 3 boutiques, né? Da área de assessoria M&A, voltadas para o middle market, né? Esse tamanho que eu falei um pouquinho ali no começo do vídeo, que envolve 3 empresas, como eu disse: a Enterprise First, uma empresa de origem, a Lembravo Assessoria e Finanças, e a Zaxo antiga, que era a Zaxo Full Service em M&A. Todos os sócios se conheciam, já se relacionavam comercialmente ou até quase societariamente. A gente quase teve uma sociedade com sócios da Zaxo em 2012, quando ela foi fundada. Então, quando houve a oportunidade de fazer a fusão, ela aconteceu muito rápido, né? E a gente costuma dizer que a gente bebeu da própria fonte, né? Provamos do nosso próprio remédio, não veneno, graças a Deus, até porque estamos vivos. Porque a gente fez a fusão muito rápida, né? Muito rapidamente. Surgiu a oportunidade no comecinho do mês de junho, isso eu me lembro, tem um artigo até no LinkedIn para quem quiser acompanhar lá no meu perfil. Eu conto essa história, nós contamos essa história em bastante detalhes. E a conversa surgiu pelo Alexandre, que é um dos meus sócios, no comecinho de junho desse ano, e exatamente 23 dias depois, portanto no dia 1º de julho, a gente divulgou a transação de fusão. E foi muito engraçado divulgar, porque foi uma fusão de 3 boutiques de M&A, de assessoria M&A. E o pessoal que monitora esse tipo de negócio, né, das empresas de transactional data, vamos chamar assim, de dados transacionais, nos mandou um e-mail perguntando no dia seguinte quem é que tinha assessorado a gente na transação. Falei, pois olha, se a gente tivesse contratado alguém para fazer esse negócio, a gente não estava comprovando a nossa própria capacidade, né? Então, obviamente, como a gente costuma dizer, esse deal, essa transação foi feita na cozinha, né? Literalmente com agilidade e rapidez, porque tinha esse pré-entendimento, essa pré-avaliação e bom conhecimento, naturalmente, entre os sócios. Então, a Zaxo é uma empresa de assessoria em M&A, voltada para o middle market, focada exclusivamente em assessoria buy e sell side. Naturalmente, a gente faz um pouco mais de venda, porque o perfil desse empresário é mais vendedor do que comprador, mas a gente tem um bom track record e uma boa história em M&A buy side. Outro ponto que acho que vale a pena comentar essa estrutura unificada tomou um corpo bastante relevante, especialmente aqui na região sul. A junção das 3 empresas dá um porte que, para terem uma ideia, acumula quase 80 projetos ao longo aí dos últimos 10 a 20 anos. São mais de 5 bilhões de transações realizadas, ou seja, de negócios concluídos em que ou as marcas ou os sócios envolvidos na atual Zaxo hoje transacionaram ou foram responsáveis pela execução, e uma gama de atuação setorial enorme, em tecnologia, em alimentos, em serviços, em saúde, em logística, em energia, enfim, uma quantidade bastante grande de segmentos. Naturalmente, hoje nós nos focamos em 6 ou 7 grandes segmentos, que são aqueles em que a gente enxerga a maior oportunidade. O fato da gente ter feito essa fusão, principal deles, é de fato ter mais musculatura e mais força para olhar para as oportunidades de mercado que estão surgindo. O momento econômico, naturalmente, não é lá dos mais favoráveis, mas para o movimento de capital ele é bastante relevante, né? Queira ou não, os ativos estão mais baratos, os valuations caíram, a moeda ainda é razoavelmente, para não dizer muito, né, infelizmente, depreciada,
a nossa moeda em relação às moedas mais fortes, euro, dólar e até a moeda chinesa. Isso, obviamente, não é fator sozinho suficiente para o investidor estrangeiro aportar, mas ajuda, né? A partir do momento que ele percebe que os fundamentos são positivos, o fato de sair mais barato, do cheque sair mais em conta, naturalmente também vale a pena. O que eu diria a vocês, se puder dar uma sugestão, considerem a oportunidade de olhar as atividades e as iniciativas não orgânicas. Tem muita oportunidade boa, não precisa necessariamente ser uma aquisição, pode ser uma associação, pode ser uma fusão, pode ser uma venda parcial. O mundo, o Brasil e, de modo geral, muitos empresários e empresas estão líquidos, ou seja, tem muito mais dinheiro disponível para novos negócios do que se tinha antigamente, especialmente porque a gente já está virando um país de relativa estabilidade na taxa de juros, né? A taxa está baixa comparativamente aos últimos 20, 30 anos, então esse dinheiro tem que e vai fluir gradativamente ou gradualmente para o mercado de risco, né? Para as novas oportunidades. E as startups, por óbvio, tem muito o que colher, está cheio de fundos de venture capital, de seed investment, de fundos anjo, de family offices que estão procurando oportunidades para fazer bons investimentos. E aí, para terminar, a gente também surfa um pouco essa onda. A startup mais recente que eu e meus sócios nos aventuramos a entrar, ou a fundar, na verdade, também somos cofundadores de negócios, é a iContract Digital, que é uma empresa voltada exclusivamente para a gestão e automação do fluxo contratual, né, envolvendo desde a constituição do fluxo documental até a sua edição e efetiva assinatura. Esse é um campo muito fértil também, muito aberto, tem muitos players, o mercado é bem servido de oportunidades, mas a gente acredita que tem um espaço específico para um negócio como esse, com um nicho que a gente está tentando fazer ela atuar. Então, resumidamente, o meu principal negócio hoje é a Zaxo, Zaxo M&A Partners. Se quiserem conhecer um pouquinho mais, o site é www.zaxo.com.br. E os outros negócios que eu comentei, que também tenho eu e meu sócio de atuação, é a J8 Imóveis, é J8, J, o numeral 8, imóveis.com.br. A Ocle Engenharia é www.ocle.com.br. E a última startup mais recente é a iContract, www.icontract.digital. Não sei porque que a gente faz às vezes os nomes em inglês, né? Complica um pouquinho, mas fica bonito. E não posso deixar de falar da 5 Incubadora, né? Que a gente também faz parte. Eu faço a mentoria financeira lá das startups. O site é www.5incubadora.com.br. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me procure no LinkedIn, meu nome, Jefferson Nezelo, ou pelo Instagram, @JeffersonNezelo com S2Ls. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Márcio, um prazer enorme falar com você e teus espectadores. Espero que a gente tenha mais oportunidade de conversar e fico à disposição, quem quiser conversar naturalmente à parte mais um pouquinho. Um grande abraço, tudo de bom para vocês. Então, gostou do programa de hoje? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua preferência. Não esquece depois de passar lá nas redes sociais da TV União, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, lá no YouTube, deixa seu like. Quer ouvir a respeito de algum assunto? Fala pra gente que a gente conversa. Quer ouvir alguém no programa? Avisa também que a gente vai conversar. Lembrando para você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções, e apoio MS Ativa Capital e estruturação em operações de crédito. Não vamos encarar o isolamento social neste período como uma coisa ruim. Vamos aproveitar esse período para destilar amor aos nossos e ao próximo. TV União. Unidos somos mais fortes.